Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. E a lição da nossa semana é a 8. Olha só, então a gente está muito mais próximo do fim do que do começo. E o título dessa semana é A Supremacia de Cristo. Então pegue aí a sua lição, já pegue aí a sua Bíblia também, porque é interessante que a gente vai estudar aqui, tá? Vai ser um tema muito abrangente aí em Cristo, né? Então é importante que a gente estude com qualidade, ok? Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela lição que o Senhor nos deu, tantos ensinamentos que nós podemos ter do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a que possamos entender tudo que vai ser dito aqui e que, além disso, possamos colocar em prática as lições, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu já falei, o título da lição é A Supremacia de Cristo. E o nosso verso para memorizar está lá em Colossenses 1, do versículo 15 ao 17. E diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Olha só, a gente vê que o tema central da Bíblia, e especificamente nesses versos aqui, é Cristo, né? Então foi por meio dele feito todas as coisas e tudo subsiste por ele. Então é interessante, né? A nossa vida é concentrada em Cristo, principalmente se você diz que é cristão. Então, é interessante que a gente tenha bem em mente isso, né? Então, nessa semana nós vamos retomar o nosso estudo de Colossenses. A gente iniciou lá nas lições 1 e 2, né? E aí passamos para Filipenses e hoje a gente vai retomar. Em outras palavras, é por meio de Jesus que recebemos a redenção. Então, tem todo um texto aí que você pode estudar com mais calma aqui na introdução. Mas resumindo, é por Cristo que a gente recebe essa redenção, né? Então, você já deve saber muito isso e a gente vai se aprofundar um pouquinho hoje, tá? Então, olha só, nós refletiremos hoje sobre o que significa dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Que isso a gente pode ver lá nos versos 15 de Colossenses, ok? Colossenses 1 que a gente já viu anteriormente. Então, vai ser bem interessante. São termos aí que Paulo vai usar e nós precisamos entender com mais clareza. Então vamos para a parte de domingo que vai dizer imagem do Deus invisível. Tem um texto aqui, esse primeiro texto, que é muito interessante e traz um seguinte pensamento. Olha só, quando nós olhamos no espelho ou numa fotografia, nós vemos a nossa imagem 2D. Isso não representa muito o que a gente é. Né? E aqui eu não estou falando do sentido figurado, estou falando da realidade, né? Porque às vezes quando você vê uma foto, você não consegue ver como as pessoas te veem. E isso é interessante porque as pessoas veem o que a gente não vê, mas é o que nós somos. É engraçado, parece até um paradoxo, né? E é interessante aqui que uma ideia que a gente poderia ter mais realista de nós mesmos é através de uma escultura. Mas aqui vai trazer uma ideia mais interessante, olha só. O conceito bíblico de imagem, e aí você pode lembrar quando Deus nos criou, a imagem e semelhança. Ali no Gênesis 5 você também pode ver quando Adão teve seu filho, fala que foi a imagem e semelhança dele. E olha só aqui, o conceito bíblico de imagem, embora muitas vezes se refira a essas representações limitadas, aponta para algo muito mais profundo e mais abrangente. Então, é bem interessante. Nós vamos começar então nosso estudo por Gênesis 1, versículo 26 e 27, que é justamente o que eu acabei de falar, né? Então você pode pegar aí na sua Bíblia, é o primeiro capítulo, na verdade é o primeiro livro da Bíblia, e aí nós vamos ver ali os versículos 26 e 27, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E como eu falei, se você for um pouquinho para frente no capítulo 5, versículo 3, diz assim: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Então, olha só que interessante, mais um termo, mais uma vez que a Bíblia usa esse termo imagem, né? Então fica mais completo o nosso estudo. Os seres humanos foram criados para serem parecidos com Deus, de várias formas. Olha aqui, a lição vai falar para nós. No aspecto físico, espiritual, relacional, funcional. No entanto, eles refletem a imagem de Cristo só em alguns aspectos. Por quê?
porque o pecado danificou isso, e de forma que a gente não sabe, né? Às vezes a gente vê uma pessoa muito em forma, ou uma pessoa muito bonita, mas ela já tem muitos anos de pecado. Então imagina o que era a perfeição de Deus quando criou Adão e Eva. A gente não tem noção, né? A gente só vai saber isso quando Jesus voltar. Mas Jesus permite nós vermos o Deus invisível, e isso ele diz em vários versos, como João 14:9, onde ele diz, vê o Pai, né? Quem vê a mim vê o Pai, e também em uma outra expressão que está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ele é a expressão exata da natureza de Deus. Então olha só que interessante, os discípulos tiveram comunhão com Deus, né? Além de Jesus ser Deus, ele também encaminha para o Pai, né? E olha só, ele é o pensamento de Deus feito audível e o caráter de Deus feito visível. Interessante esse jogo de palavras que a lição usa. Eu gostaria de ler alguns textos com você de João 1, tá? João, se você for estudar um pouquinho mais profundamente ele, você vai ver que é como se fosse uma testemunha de Jesus, para colocar na mente de quem vai ler que Jesus é Deus, tá? Então ele coloca de várias formas o contexto de Jesus, trazendo essa ideia que ele é Deus, tá? E isso é muito interessante, porque é uma confirmação, né? Então, eu vou ler com você os versos 1, 2, 14 e 18, ok? Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, olha só que interessante. Esses versos aqui exemplificam bem, né, que Jesus, Deus, se fez carne, veio e habitou entre nós, e ele é que revela o caráter de Deus, né? Então vamos para a nossa parte de segunda-feira, que vai trazer o primogênito de toda a criação. Tá? E aqui é interessante que a lição vai trazer uns pontos diferentes do que a gente pensa de primogênito. O que você pensa de primogênito? Que é sempre o mais velho, mas ela vai trazer um contexto diferente. Olha só, ali diz que não indica necessariamente que seja o primeiro filho, em ordem cronológica. O conceito bíblico de primogênito enfatiza uma real relação, ou uma espécie de relação mais intensa entre o pai e o filho, né, independente da ordem de nascimento. Isso a gente pode ver bem na vida de José. Mesmo que ele fosse muito longe de ser o mais velho, Jacó gostava mais dele. Outro fato também que a gente pode ver é de Davi. Embora fosse o mais novo de 8 irmãos, foi ungido rei. Então, trazendo aí essa ideia de que não necessariamente o primogênito na Bíblia vai falar do primeiro filho em ordem cronológica, como a gente já viu ali, né? Então, eu gostaria que a gente lesse novamente o verso para memorizar, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículos do 15 ao 17, ok? Então, você pode pegar aí na sua Bíblia para a gente ler junto. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui a gente tem que deixar claro alguns pontos, tá? Paulo nunca sugeriu que Jesus foi criado antes de todas as coisas. E olha só, pelo contrário, ele negou claramente ou categoricamente essa possibilidade. Ele destacou que Jesus criou todas as coisas e ainda vai mais, né? Elas foram feitas por meio dele e para ele. Essas expressões, olha só a frase da lição, essas expressões mostram que Jesus foi o agente pessoal por meio do qual Deus realizou a criação. Então fica bem claro, né? A gente não pode falar de forma alguma que Paulo diz que Jesus foi criado, né? Então, não, é outro esquema aqui. Por meio dele que foram criadas todas as coisas, ok? Na parte de terça-feira a gente vai ter o título A Cabeça do Corpo, e aí entre parênteses a Igreja. A gente vai ler Efésios 1, versículo 22, que tem um texto bem interessante para a gente começar essa parte de terça. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Você nota que o termo cabeça, quando a gente usa esse termo, geralmente é associado a alguma posição de liderança? Por exemplo, em uma empresa você fala assim, aquele é o cabeça da empresa. Ou seja, uma pessoa que entende muito, uma pessoa que manda, uma pessoa que está no topo, né? E na Bíblia não é diferente, a gente vai ver várias vezes o Novo e o Velho Testamento usando, então, esse termo cabeça. E olha, tem uns versos que a lição separou aqui pra gente, eu queria passar alguns com vocês,
que está lá, o primeiro deles está em Êxodo 18, versículo 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então você vê que fica bem claro aqui, que quando ele foi colocar pessoas na liderança do povo, e aqui bem no contexto onde Jetro vai ajudar ele, então só para você entender o contexto maior, né? Jetro foi visitar Moisés depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, depois que eles passaram por várias situações, e aí finalmente eles acamparam. Jetro vem visitar Moisés e traz a família de Moisés, a esposa e os 2 filhos, Gerson e Eliezer, né? E aí nesse momento ele vê como que Moisés está liderando o povo. E aí Moisés sentadinho lá o dia inteiro e o povo fazendo fila para trazer as situações difíceis para Moisés falar como que se portar diante das situações, né? Qual direção escolher. E aí Jetro fala assim: olha, Moisés, esse jeito aí você vai se cansar e vai cansar o povo também. Então é interessante que você pegue pessoas para te ajudar. Então lideranças, né? Delegue, ensine eles os estatutos e as leis de Deus, e aí os problemas mais difíceis que eles não conseguirem resolver trazem para você. E aí então nesse momento acontece o versículo 25. Moisés escolhe cabeças. Então, é bem nesse contexto, o contexto de liderança, ok? Só é interessante, eu gosto de contar esses textos da Bíblia para não ficar pontas soltas, né? O próximo texto está em Números 31, versículo 26. Faze a contagem da presa que foi tomada tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Então, novamente falando de cabeças, né, de lideranças, então de representantes das casas de Israel, ok? O terceiro verso é o capítulo 28 de Deuteronômio, o próximo livro também. 28, versículo 13, vai dizer para nós o seguinte: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Aqui eu vou te dar uma indicação de leitura para que você leia Deuteronômio, tá? Deuteronômio ele vai revisar todas as histórias de Israel desde que eles saíram do Egito, então de várias formas, é bem interessante o contexto que ele traz. E aqui, a partir do capítulo 27, ele começa a trazer as bênçãos e maldições diante de Israel. Então aqui a gente lê um pouco das bênçãos. E é interessante que se o povo de Israel obedecesse exatamente o que Deus deu para eles seriam cabeça, como a gente viu no verso, e não cauda. Então Deus forraria eles de bênção. Mas não, a gente vê o quanto esse povo se corrompeu. E às vezes a gente se compara, né, fala, eu não faria isso e tal, mas a gente faz às vezes muito pior. Né? Então é importante que a gente estude a Bíblia para que a gente não caia nesses erros. E olhe esses textos aqui com um pensamento de, eu não posso fazer isso. Porque às vezes a situação que a gente passa é muito diferente, mas a essência é o mesmo. Né? Então aqui eles viviam muito num contexto de idolatria de outros deuses. Mas e aí? Quando você acorda e já começa a mexer no celular, ou passa o dia inteiro sem ler a Bíblia, ou faz qualquer outra coisa que não coloca Deus em primeiro lugar, isso incorre em idolatria. Né? Então você está tirando o lugar de Deus, o primeiro lugar de Deus que deveria ser na sua vida não está sendo. Então é importante que a gente revise essas histórias. Né? E o último texto que eu quero ler com você, 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Que interessante o que a gente leu, né? Disse que Cristo é o cabeça de todo homem. E aí, Cristo é a liderança da sua vida? Você conseguiria falar com seriedade que Deus é o cabeça da sua vida? Então a sua vida está pautada em Deus? Isso é extremamente importante da gente pensar, porque às vezes não é a realidade. Você pensa que é, mas não é. Então, é importante que você reflita nos dias que você tem passado. E aí? Quanto tempo você passa com Deus? Olha, isso daqui, eu não tenho dúvida que foi um projeto de Deus, que nasceu no coração dele. Porque muitas pessoas não param para fazer o ano bíblico, mas às vezes estudam a lição. Então a lição é aquele alimento diário que a gente tem. Né? Então por isso que a gente precisa ter esse cuidado de refletir. Será que eu estou tendo uma comunhão com Deus de qualidade? Ou só estou passando os dias? Lembrando que a nossa vida aqui
é só uma vírgula, né? Tudo que a gente vai viver na vida posterior com Deus no céu depende dessa daqui, de como você está vivendo. E olha, quem perder a próxima, perdeu tudo na vida, né? E aqui a lição vai trazer um texto bem interessante que está lá em 1 Coríntios 12, que vai falar sobre o corpo, né? O corpo de Cristo, que é a igreja. Muitas pessoas pensam que por não estar num cargo de liderança, por exemplo, não é um ancião, não é um diácono, não é um pregador, está abaixo. Mas aqui nesse texto, então leia 1 Coríntios 12, vai ser bem interessante a partir do versículo 12 até o 27, vai mostrar que cada membro do corpo é importante. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que você teria dificuldade em escolher se você preferia o teu braço ou a tua perna. É uma coisa que a gente não quer escolher, né? Então, até o mínimo dos mínimos dos membros são importantes e essenciais. Porque imagina se tudo o nosso corpo fosse o olho, onde estaria o olfato? E isso é um texto bem interessante. Então, foi muito legal de Paulo ter escrito isso, porque aí ninguém se sente rebaixado, né? Todo mundo é importante, desde o zelador até a pessoa que está ali na posição de liderança da igreja como um pastor, né? Então, bem legal esse texto e é interessante que você passe um tempo lendo e refletindo, tá? Se você tem esse tipo de sentimento, então esse texto é para você, ok? Vamos para a nossa parte de quarta que diz o princípio e iniciador. Então, nós vamos ler um texto de Colossenses, agora o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aí eu vou voltar num ponto que a gente já estudou anteriormente, porque eu acho essencial de a gente pensar nisso. Eu até anotei aqui. Princípio. Ele é o princípio na sua vida? Porque muitas vezes a gente vai fazer algumas coisas e nem ora. Né? A gente não procura saber qual é a vontade de Deus. E isso é um perigo, porque quando a gente não busca a vontade de Deus, a chance de dar errado é muito maior. Então eu vou repetir. Você tem buscado a ajuda de Deus diariamente? Você tem colocado a sua vida diante dele? E é interessante que Deus fala muitas coisas na sua palavra, né? Ele fala, por exemplo, sobre o sábado, sobre o jugo desigual, entre tantas outras coisas. E aí, as pessoas, elas colocam a vontade de Deus em segundo plano, mesmo falando que é cristão. Então, por exemplo, o menino começa a namorar com uma menina que é de fora da igreja, claramente um jugo desigual. E aí, depois ele vem orar pelo cônjuge que não está na igreja, que quer converter. Você nota que se a gente ouvisse a voz de Deus e procurasse saber exatamente o que ele quer, o sofrimento seria diminuído em uma grande escala. E aí a gente pode voltar, na verdade, lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 27, quando Deus vai falar sobre as bênçãos e maldições. A minha interpretação das maldições de Deus não é que ele vai trazer e quer fazer você sofrer, mas é que o simples fato de você não reconhecer ele, não querer fazer o que ele quer exatamente, vai te trazer tristeza na vida. Quer saber um exemplo? Imagina que você está num frio do inverno e aí você vai tomar banho e coloca ali água quentinha. Quando a chave cai, você sente na hora aquele gelado. Isso eu faço a comparação com o amor de Deus. Se eu estou ali, no amor de Deus, eu estou protegido pela água quentinha. Só que quando eu tiro a mão de Deus, eu falo assim, Senhor, eu quero fazer do jeito que eu quero. Aí ele tem que tirar a mão dele da sua vida. E aí quando você faz isso, você está vendido, porque você só está com Satanás, né? Não tem, aqui eu tenho que deixar bem claro, não tem uma terceira via. Não tem assim, eu tô com Deus, Satanás, ou tô no meio, não quero nenhum dos dois. Não tem. Quando você não escolhe Deus para a tua vida, você está oficialmente nas fileiras de Satanás já. Então é muito importante que você pense isso. Nas suas atitudes, nas suas conversas, no relacionamento que você tem com as pessoas, quem que se sobressai? Sobre o que é a sua conversa, sobre o que é os seus costumes, o jeito que você fala, tudo representa alguma coisa. Por exemplo, se você vê um cara largado, de shorts, chinelão, e o outro tá de terno, os dois são advogados, qual você ia contratar? Olha, muito provavelmente você ia contratar o cara que tá de terno, que tá mais arrumado. Mas por que isso? Eu tô julgando uma pessoa? Exatamente. As pessoas fazem esse pré-julgamento. Vamos pensar assim, esse cara que tá de terno é uma pessoa mais séria.
né? Então, da mesma forma, quando a gente é cristão, se a gente é cristão e não coloca, não veste a camisa, não porta de maneira que Deus aceita, né? Então a gente tem alguma coisa errada. E é interessante que quanto mais tempo a gente passa com a Bíblia, a gente vai tendo os frutos do Espírito Santo, que você pode ver lá em Gálatas 5, 22 e 23. E aí tem uma frase que eu acho muito legal que diz assim: pela contemplação somos transformados. Então, qualquer coisa que você passe muito tempo, você vai sendo transformado. Por exemplo, você passa muito tempo com pessoas que falam muita gíria. É natural que você comece a falar essas gírias. Você passa muito tempo com um povo, um pessoal que gosta muito de falar sobre séries. Naturalmente você tende a ser igual quando você anda com essas pessoas. Então, assim mesmo com a Bíblia. Quanto mais tempo você passar com a Bíblia, mais os frutos do Espírito Santo vão ser representados na sua vida. E isso é uma baita bênção. Então, por isso que eu preciso te perguntar, quem que é o principal na sua vida? Por qual princípio você age na sua vida? Então isso é muito importante. E aqui, no final da parte de quarta, traz uma frase, na verdade uma pergunta muito interessante que diz assim: o que precisa ser transformado em você para que viva de maneira mais plena a supremacia de Cristo em sua vida? Com certeza você deve ter pensado em alguma coisa, e é justamente essa coisa que você precisa se livrar. Porque, como eu já falei anteriormente, a gente não está aqui à toa, né? Não estamos só vivendo por viver. A gente vive por um alvo maior, o alvo que é Cristo, né? Então eu tenho certeza que se eu falar assim para você, você quer ir para o céu? Você vai levantar as duas mãos, talvez as duas pernas, porque todo mundo quer, né? E aqui eu estou falando das pessoas que se dizem cristãs. Mas como que tem vivido? Então é extremamente importante pensar nisso, ok? Vamos para a nossa parte de quinta-feira que diz reconciliando todas as coisas. Então a gente vai continuar a nossa leitura no capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Sabe aquela palavra que você sabe usar, mas não sabe explicar para que ela serve? Aqui tem uma pergunta dessas, olha só. Mas qual é o significado do termo plenitude nesse contexto? Plenitude a gente sabe, algo completo, né? Mas aqui vai dizer que envolve vários aspectos, olha só, como eternidade, autoexistência de Deus, seu poder de criar e recriar. O mais importante, porém, aqui vai dizer que essa plenitude revela a sabedoria divina em vencer o pecado e a morte por um método mais inimaginável, a cruz. A gente não sabe o quanto Deus sofreu na cruz, né? E olha só, Deus transformou um objeto de vergonha em um poderoso testemunho de seu amor eterno por toda a criatura. Olha, a gente vai passar a eternidade no céu e não vai entender na plenitude, usando a palavra que a gente estudou aqui, do amor de Deus, porque é incomparável. Às vezes uma pessoa não te cumprimenta na igreja quando você chega ou te trata mal, você nunca mais quer ver a pessoa. Imagina aqui, Jesus mesmo na cruz estava pedindo ao Pai que perdoasse aquelas pessoas que estavam ali embaixo, e ele estava morrendo por eles. Então a gente não consegue imaginar esse grande amor, né? Porque nós somos humanos e é difícil de entender tudo isso. Mas saiba que ele te ama, por isso que ele morreu na cruz por você. E olha, tem um texto aqui muito interessante que diz assim, ó: a única maneira de derrotar o pecado, preste bem atenção, derrotar o pecado, para sempre restaurar todas as coisas, está resumida nessa gloriosa verdade: Deus amou. E continua, diz assim, ó: ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar por meio da morte de cruz. Então pensa o quanto Jesus sofreu. A gente não tem como saber, né? Mas o pouco que a gente sabe já seria o suficiente para a gente colocar uma mochilinha nas costas e sair divulgando o Evangelho, porque ele fez tudo por nós, agora é a nossa vez. E tem um texto para finalizar essa parte de quinta que diz o seguinte: no início do grande conflito, os anjos não entendiam isso, porém, não será assim quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento, tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Por essas razões, os anjos podiam se alegrar ao contemplarem a cruz do Salvador. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. Ele pensava em tudo isso quando na cruz exclamou: está consumado. Esse aqui é um trecho do livro O Desejado de Todas as Nações. Se você não leu esse livro ainda, leia, que é fascinante.
aqui vai trazer todo o cenário da cruz, e olha, é impossível você não se emocionar quando vai falar sobre a morte de cruz. E fala até depois, né, quando ele sobe ao céu e os anjos abrem os portões, só que aí ele fala assim, não, ainda falta gente. Meu, até arrepia a gente, né? Porque ele estava falando de mim e de você. E a gente logo, logo vai estar nesse lugar com ele, né? Um lugar espetacular. E então, finalizando com o estudo adicional, tem uma frase lá embaixo que diz assim: ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Você nota que Jesus poderia muito bem, naquele momento de sofrimento, largar tudo e deixar a gente para trás e subir para o céu de uma vez? Mas mesmo assim, ele sofrendo e tendo a possibilidade de sair, ele não saiu. Sabe, é como se você tivesse muito dinheiro e passasse necessidade por amor a alguém. É estranho essa analogia, né? Não faz muito sentido, mas você consegue entender que ele tinha a possibilidade de não passar por aquilo, mas ele escolheu passar por amor. Então, é uma coisa que a gente nunca vai entender. E olha, eu vou repetir isso várias vezes porque não tem como entender esse grande amor por pessoas que não valem nada. E eu queria finalizar com um verso de Isaías, que Isaías vai dizer claramente o que é a nossa justiça, né? Como que às vezes as pessoas entendem, às vezes as pessoas falam que eu sou muito bom, né? Eu faço bem e tal, mas a Bíblia vai falar que a nossa justiça vale como trapo de imundícia. E olha só, diz claramente lá em Isaías 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então você nota que tristeza que é ao que a gente é comparado. Um trapo de imundícia era um pano que eles passavam, os leprosos, nas feridas, porque eles não podiam se coçar. Então vê, quão nojento é a nossa justiça. Então de nós não flui nada bom. Tudo que a gente tem de bom no coração é única e exclusivamente pela operação do Espírito Santo. Então fica a dica, né? Quanto mais a gente quiser se parecer com Cristo, mais a gente tem que estar focado aqui, ó, na palavra dele, né? É ela que vai transformar a gente. E repetindo o que eu já falei anteriormente, ele já fez a parte dele. Na verdade, ele deu 200% dele. E é interessante que ele criou a gente, salvou e agora está salvando todo dia, porque eu sei que todo dia você passa por um milagre. Às vezes, você pode falar assim, eu não passei por um milagre, mas o simples fato de você respirar, o simples fato de você ir trabalhar, voltar para casa em segurança, é uma operação do poder dele. Então, fica aí para você refletir nesse dia que você está vendo, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas é interessante que você reflita o quanto de amor ele tem por você, porque ele trouxe o filho dele para morrer por você. Então, reflita nesse amor, nesse grandioso amor, que eu sei que ninguém faria isso por você, mas eu sei que ele fez. Eu fico por aqui, foi muito bom revisar essa lição com você e eu te espero na próxima semana. Até mais!